Não acredito, deve ter jeito melhor. Há 30 anos, uma nave alienígena caiu no Kansas, Estados Unidos da América. Há 3 anos, o super-herói mais poderoso do mundo se apresentou à humanidade sob o nome de Superman. Há 3 semanas, esse mesmo herói impediu um conflito armado de Borávia contra Jarhanpur. Apesar das boas intenções de Kal-El, a controvérsia por suas ações se espalhou mundialmente. Há 3 horas, Superman acaba de ser derrotado em um combate pela primeira vez por um inimigo que se autodenomina o Martelo de Borávia. Mas, felizmente, nosso protagonista não está sozinho nesta aventura. Bem-vindos a mais um vídeo no canal do NEGAIQO. Hoje vamos falar sobre o Superman. Um filme que, é preciso dizer, deu muito, mas muito o que falar, pois marca um novo começo para a Detective Comics no cinema. Reconheço as opiniões divididas sobre a adaptação, mas por hora vamos focar na história e deixar as críticas para o decorrer e o final do vídeo. Tudo bem? E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Depois de cair na Antártida após ser derrotado pelo Martelo de Borávia. Krypto, o hater número 1 do Superman, é quem se encarrega de levá-lo à Fortaleza da Solidão. Porque sim, aqui nós temos uma Fortaleza da Solidão lindíssima, por sinal, e que é ativada assim que detecta Kal-El por perto. Clark recebe cuidados de seus robôs após sofrer várias lesões em sua última luta. Além do corpo, ele também precisa se recuperar, pois o caminho do herói às vezes é difícil. Superman utiliza a mensagem de seus pais kryptonianos. Embora incompleto e danificado, é útil para motivá-lo a dar o melhor e seguir ajudando a humanidade. Claro, era o que eles queriam. Bradley Cooper não pode ser malvado. Claro que não. Por favor, não falem besteira. Nós te amamos mais que o céu e a terra, filho. O que o Superman não esperava era que o estivessem seguindo e procurando sua fortaleza todo esse tempo. E mesmo que o herói ainda não tenha recuperado todas as suas forças, ele não hesita nem por um momento em voltar para a batalha, em Metrópolis, para proteger os inocentes. Isso sim, toda essa luta foi observada de perto pelo verdadeiro vilão deste filme, o próprio Lex Luthor, que há anos estuda todos os movimentos do Superman, criando assim uma série de manobras para poder vencê-lo quando chegar a hora. O Martelo de Borávia parece ser invencível e acaba derrotando o Superman mais uma vez. Ainda assim, as pessoas não deixam de acreditar que nosso herói é bom, então para cada vez que ele se arriscou para proteger Metrópolis. Outros, como Malik Ali, também estão prontos para segui-lo e ajudar sem hesitar. Aliás, essa mulher, conhecida como a Engenheira, conseguiu descobrir a localização da Fortaleza da Solidão. Lex encerra a batalha contra o Superman e comemora com sua equipe e sua namorada, Ives, a Esmagadora. Nos arredores da cidade, Luthor conta com uma equipe de segurança. Um portal dimensional leva diretamente ao seu prédio, onde é revelado que o Martelo de Borávia é, na verdade, Ultraman e trabalha para esse jogo. Esse galvo malvado. Você não deveria ter feito aquilo em Jarhanpur, Super-Homem? No dia seguinte, temos um pouco de Clark Kent sofrendo para chegar ao trabalho. Repreendido pelo chefe, conversando com os pais, Martha e Jonathan, e parabenizado por Jimmy Olsen por publicar um artigo na capa. E ainda ouvindo todos os comentários sobre política em Borávia. Não só do presidente daquele país que diz não conhecer esse tal martelo, mas também de Lois Lane, que claramente discorda das ações do Superman por intervir no conflito. É curioso que você tenha tantas entrevistas com o Superman. Isso fica ainda mais evidente quando, após o casal tomar café da manhã à noite e trocar beijos até fora das câmeras, Clark aceita dar entrevista como Superman para Lois. Posso te entrevistar como Superman? 12 segundos depois, e eu pararia para considerar as consequências. Muita gente iria morrer. Isso, na verdade, é que não termina nada bem, pois, como já dissemos anteriormente, embora Superman tivesse boas intenções de salvar o povo de Jarhanpur, o que ele realmente causou foi um desastre político completo. Agora, Borávia questiona sua relação com os Estados Unidos da América e Clark não entende o motivo do escândalo por ter salvado inocentes e oprimidos. Será que este mundo não te deixa ser bom? Eu estou fazendo um bom trabalho. Superman, você avisou ao presidente que entraria no espaço aéreo boraviano? Enfim, por um lado, Lois tem razão, nosso mundo tem regras e tudo é complicado, mas por outro lado, também dá para entender a frustração do Clark. Ele pode salvar vidas, mas só recebe críticas do governo e da internet.
De qualquer forma, toda essa situação está prestes a ficar ainda mais complicada, pois Lex Luthor se reuniu com o Departamento de Defesa para tentar convencê-los de que o Superman está violando tratados internacionais e é uma ameaça completa para o planeta. Para seu azar, esse careca não tem sorte nas negociações, pois apesar do erro do Superman ao intervir sem aviso em Yar-Rampur, todo mundo sabe que o Superman é do bem. Ajuda as pessoas e voa repetidamente, por isso o Coronel Rick Flag e companhia o rejeitam. Sobre Lois e Clark, ele fica tão incomodado com a entrevista que decide ir embora, antes de continuar respondendo perguntas incômodas, porém válidas. Eu sabia que isso não ia funcionar. Ao que você se refere? Nada. É só que relacionamentos não são pra mim. Enquanto isso, Lex Luthor e seus capangas chegaram à Fortaleza da Solidão. Mas, como esse vilão conseguiu acesso a esse lugar? Essa é a pergunta. Ultraman e a engenheira não só conseguem destruir todos os robôs do local, como também neutralizam o Krypto. E eles conseguem acessar o banco de dados da Fortaleza para procurar qualquer informação que possa ser útil para manchar a imagem do Superman. Para mantê-lo ocupado, deixaram uma pequena distração no meio de Metrópolis. Criatura estranha que cresce rapidamente e vira grande problema para o super-herói. Especialmente porque, mesmo sendo um monstro estranho, Clark quer mantê-lo vivo enquanto decide o que fazer. Suas boas intenções são frustradas pela chegada da famosa Gangue da Justiça. Não é nosso nome. Uma equipe com Guy Garner, provavelmente o Lanterna Verde mais convencido da Detective Comics e que mais detesta o Batman, Thug Girl. Tudo certo com ela e Mr. Terrific, um dos humanos mais inteligentes do mundo que ainda tem o poder de julgar fortemente com o olhar. Todos eles estão sob o patrocínio das indústrias Lordage, de Maxwell Lord, que antes foi interpretado por Pedrito Pascal em O Extinto de Seul. No início da febre, Pedro Pascal, quando ele começou a aparecer em todo lugar. Quer ver um filme? Qual? A do Pedro Pascal ou a do Pedro Pascal? Ou prefere ficar em casa assistindo a uma série? Qual? A do Pedro Pascal ou a do Pedro Pascal? Procuro um jeito de tirá-lo daqui vivo e levá-lo para estudarmos. Enfim, no filme, resta ao Superman apenas lidar com os danos colaterais e salvar cidadãos sem instinto de sobrevivência, gravando e brincando perto de um monstro de 100 metros ridículo. A pobre criatura acaba sendo morta apesar dos esforços do herói, e justamente nesse momento, para piorar ainda mais as coisas. Luthor estava revelando em uma entrevista que Superman tinha sido enviado ao nosso planeta para conquistá-lo, e desta vez, ele tinha provas com ele. Seus habitantes são simples e estão confusos. Ele governa o planeta como o último filho de Krypton. Pegue tantas mulheres quanto puder. Estou com medo, eu admito, estou com medo. A mensagem dos pais kryptonianos dele havia sido totalmente restaurada, e basicamente confirmava todos os temores de Lex Luthor. Superman foi mandado à Terra para conquistá-la, como Omni-Man e Goku. E o pior de tudo é que no vídeo diziam que o Superman tinha que engravidar toda mulher que aparecesse na frente dele. Isso é autêntico, confirmado pelos principais linguistas, pelo Departamento de Defesa, Senhor Fantástico e James Gunn. Caso não tenha ficado claro o suficiente, como alguém pode não achar que isso é real? Eu não sei. Você sabia que há um gibi em que o Superman precisa repovoar o mundo após todos os homens morrerem por um vírus? Sim, não tem muito a ver com o filme, mas li isso agora e queria compartilhar. Meio bizarro. Essa é a Mulher Maravilha com a essência do Superman. Um dia eu vou falar sobre isso. Mas voltando, sim, eu sei. Que decepção foi esse Jor-El. Eles têm algo contra os pais do Superman nos filmes? Acho que ele teme que o Superman roube todas as mulheres. Vamos torcer para que ele nunca conheça o Jimmy Olsen, que acabou conquistando até a namorada desse milionário. E esse é um detalhe chave para mais tarde. O mundo se volta contra o super-herói. Mais críticas online dos cidadãos de Metrópolis, do presidente de Borávia e do pacificador. Nada disso me surpreende, Klebis. Pessoas assim guardam segredos obscuros e sujos. Essa revelação deixa o Superman vulnerável, que logo voa para sua fortuna, só para encontrar o lugar em ruínas, descobrindo que até mesmo o Krypto havia sido sequestrado. Quão miserável você tem que ser para mexer como um cachorrinho? O plano maligno que o ex-Luthor criou por anos com o estranho presidente da Borávia finalmente está dando resultados. Luthor não só conseguiu destruir o Superman em combate, como também corrompeu a imagem do super-herói. Tanto que o Departamento de Defesa decidiu tomar medidas drásticas para contê-lo.
Infelizmente, Clark não pode fazer nada. Nem para culpar o ex por tudo o que está acontecendo, nem para provar que ele está manipulando a mídia com sensacionalismo. No final, ele não tem outra opção a não ser se entregar às autoridades, já que essa é a única forma de talvez encontrar o Krypto. É um cachorro. Sim, ele nem me obedece, mas está lá fora sozinho. Após se render, Superman foi levado à base militar onde o ex mantinha um de seus portais. Aqui, Luthor mantém o herói preso em um universo de bolso, explica seus planos malignos e o controla com a ajuda do Metamorfo. Nesse lugar, não só encontramos um monte de haters do Superman, mas também vemos o Krypto preso junto com outros inimigos políticos de outros governos e até algumas ex-namoradas do Luthor. É assim que esse cara é perturbado. Ele até capturou o filho do Metamorfo. Quer o seu papai? Enquanto o Superman continua preso, Boravia se prepara novamente para invadir Arkham. Por enquanto, não há ninguém que possa detê-los. E como Lois Lane não é do tipo que fica parada, ela também descobriu que o ex tem praticamente dado armas de presente para Boravia. Ela não descarta que o careca esteja aliado ao presidente Basil Gurkos. Mesmo assim, não foi o bastante para achar onde estava o Superman. Felizmente, Jimmy Olsen tem um contato com o pessoal do Luthor. Só quer minha informação, Jimmy. Eu só acho que se eu descobrisse algo suspeito sobre ele, talvez você e eu pudéssemos ficar juntos? Por outro lado, Lois Lane vai com essa informação até a Justice Gang. Não se chama assim para pedir a ajuda deles. Como são um grupo comercial financiado por Lord Tej, não convém que se envolvam em questões políticas. Não, é só para proteger a imagem deles. Então você sabe quem é Clark Kent. Ai, mas o que há com ele? Por que ele confia em todo mundo? Senhor Fantástico é o único que se dá ao trabalho de investigar um pouco sobre o paradeiro do Superman, graças a alguns rastreadores que ele implantou na corrente sanguínea dele. Filho da mãe, conseguiu descobrir que o sinal dele se perdia naquela base militar do exército, chamada Forte Kramer. Infelizmente, nem Guy nem Kendra se importam em procurar o Superman, então toda essa questão fica nas mãos da Lois Lane. E o Terrificoso chega até esse lugar para nos dar uma das melhores cenas de todo o filme. Fogo. Não acredito, esse infeliz criou um universo de bolso. Enquanto isso, vemos o ex-Luthor disposto a tudo para conseguir informações do Superman. E isso inclui sacrificar pessoas inocentes durante o processo. Quem te criou quando você era criança? Não fale, Superman. Estou sozinho, sem família, quero mentir, não diga nada. Essa demonstração de brutalidade é suficiente para que Metamorfo reflita sobre essa situação. Por fim, reúne coragem e cria um pequeno sol amarelo, devolvendo os poderes ao kryptoniano. Assim, Superman resgata Joy e Krypto, mas os guardas da prisão não vão deixá-los fugir facilmente. Mesmo sem estar 100%, Superman enfrenta esses caras nadando em um rio de antiprótons com seu cachorro voador. Neste universo de bolso, enquanto são puxados para um buraco negro, o quê? Sim, comentário à parte. Mas vocês não sabem o quanto me deixa feliz que os filmes de super-heróis finalmente estejam deixando de lado todo esse realismo para nos trazer todos esses elementos fantásticos em filmes que devem ser fantásticos. Entendo que esse tom funciona em alguns filmes, mas não deveria ser regra para todos os super-heróis. Fim da opinião que ninguém pediu. Como eu dizia, mesmo que Super-Homem ainda não estivesse totalmente recuperado, ele ainda assim foi capaz de salvar todo mundo. Graças ao Senhor Incrível e a Lois Lane, escaparam antes do portal fechar. Acho que esse detalhe passou um pouco despercebido, mas gostei bastante. Apesar de Clark ainda estar envenenado por radiação de kryptonita. Assim que se levantou, ele mencionou que ainda havia prisioneiros no universo de bolso e que voltaria para buscá-los. Mas o Senhor Incrível não permitiu, pois estava mal e o portal não funcionava mais. Tanto Lois quanto o Superman deixam essa base militar e durante esse tempo se refugiam na fazenda dos Kent para que o Clark possa se recuperar. Nosso filho vai ficar bem. Sim, o Senhor Fantástico confirmou. Vejam como ele está preocupado com o filho. Ele não pede 5 de carne assada em momentos sérios. Cuide dele pra mim, James Gunn. Aliás, o Lex não achou graça nenhuma ao saber da fuga desse alienígena perigoso com intenções reprodutivas. Luthor está tão fora de controle que até Ives decide que já é hora de derrubá-lo. Infelizmente, ela é pega bem quando envia todas as provas para Jimmy Olsen. Lois e Jimmy descobrem que as fotos de Ives têm várias pistas para expor o ex-Luthor.
enquanto o vilão, desesperado para achar o Superman, reabre o portal à força para destruir tudo e forçar o herói a aparecer. Neste ponto, é importante lembrar que Clark não está só fisicamente derrotado, mas sua moral também permanece destruída, ao descobrir que seus pais kryptonianos não eram o que ele pensava. Por sorte, e como eu disse antes, desta vez temos um excelente Jonathan Kent, que com apenas algumas palavras consegue levantar o ânimo do filho. Eu não sou quem eu pensava ser. Os pais não existem para dizer aos filhos o que devem ser. Suas decisões são o que te tornam o homem que você é. Hoje, eu não poderia estar mais orgulhoso de você. As notícias informam que é apenas questão de minutos antes que Boravia atravesse a fronteira com Jahanpur. Por isso, Clark está disposto a ir salvar esse povo inocente. Homens, mulheres e crianças que não perderam a esperança no Superman. Infelizmente, a fissura dimensional segue avançando. Então, para salvar o mundo, eles precisam primeiro achar como detê-la. Metrópolis inicia a evacuação obrigatória. Veja como a situação é grave, pois as pessoas preferem ir até Gotham. Todos vão embora, exceto a equipe principal do Planeta Diário, ocupada decifrando os planos de Luthor. A venda de armas em troca de metade de Boravia? Os fãs do SNI, digo, os haters dos macacos, o engano do martelo e o maldito desastre da fenda. Apertem os cintos, porque eu não tenho assento. Jimmy, você quer transcrever? Veja Lois Lane, repórter, narrando notícias enquanto pilota um disco voador sobre uma cidade se partindo ao meio. Mulher Maravilha estava certa quando disse isso. E você, Lois Lane, tem coração de amazona? E sim, Superman também faz a parte dele, salvando a vida de uma mulher que quase foi esmagada por um prédio. Cena incrível. Apesar de tudo, chegar até Lex será difícil por causa da arquiteta e do Ultraman, que obedecem Luthor. Neste ponto, o careca malévolo já não pretende mais brincar com o Superman, e seu único objetivo é assassinar esse super-herói. Não sei vocês, mas eu realmente fiquei nervoso no cinema durante essa luta. Já achava que agora sim iam matar o super-reprodutor. Agora, o presidente da Boravia ordenou a invasão. E embora não houvesse muitas opções antes de ficar sem ar, Clark começou a subir até a atmosfera, só para se soltar e despencar no chão. Assim, ele removeu a veterinária de combate e também eliminou todos os nanorobôs do corpo. Graças a isso, também se descobre que Ultraman é, na verdade, um clone do próprio Superman. Assim conseguiram entrar antes na Fortaleza da Solidão, pois o DNA do kryptoniano era a chave. Embora no início Lex ainda mantivesse a vantagem na luta, parece que Clark agora sabe que seu clone pode aguentar seus golpes. Aos poucos, ele consegue enfrentar seu inimigo e dificultar ainda mais os planos de Luthor. No fim, a Justice Gang e o Metamorfo foram convencidos a agir contra a invasão a Jahanpur. E para piorar, Hawkerol até matou Basil Gurgus. Eu sei que você não vai me matar, não sou como o Superman. Isso provavelmente terá muitas repercussões futuramente. O Superman não pôde vir, mas veio algo melhor. Mesmo com a invasão frustrada, nas palavras de Lex, isso não poderia importar menos para ele. Na verdade, ele só queria uma desculpa para matar o Superman. Por isso, desde o início, ele foi o causador de provocar esse conflito contra Jahanpur, para obrigar o herói a intervir e depois manipular o governo dos Estados Unidos para que autorizasse prender o Superman. Ou seja, sem a inveja de Lex, praticamente não teríamos tido filme. Já não sei se devo odiá-lo ou agradecer a ele. Quer dizer que minha inveja é um propósito? É a única esperança que a humanidade tem, porque é exatamente isso que me levou a me destruir. De qualquer forma, Super-Homem consegue subjugar Ultraman com a ajuda da Krypto. Os Raptores também não servem de muita coisa e Clark consegue derrotá-los em apenas alguns segundos. E no final das contas, o clone bizarro acaba sendo jogado no buraco negro. Sabendo que fracassou, Lex tenta fugir, mas não consegue. Agora vem o discurso motivacional do herói. Sou tão humano quanto qualquer um, sei amar e também sinto medo. Eu erro muitas vezes, mas é disso que se trata ser humano e essa é a minha maior força. O ruim é que já sabemos que Lex nunca vai entender pelo bem, mas é para isso que temos o Krypto.
Ele mereceu, para falar a verdade. A fissura está fechada e Metrópolis começa a voltar ao normal. Enquanto o Planeta Diário conseguiu expor ao mundo todo o plano maquiavélico de Lex Luthor, fazendo com que ele acabasse na prisão de Bell Rip. Justice Gang não é nosso nome. Também somos conhecidos por ajudar Jarhanpur. Quem sabe? Acho que essa ovação sincera deixou o grupo muito feliz. Talvez esse seja o primeiro passo para se tornarem super-heróis de verdade, seguindo o exemplo do Superman de agir sozinho e fazer o certo. Que nome maneiro. Você entrou? O Superprenhador dá uma ótima entrevista a Lois Lane que revela seu amor por ele. E parece que, afinal de contas, pelo menos por enquanto, tudo vai ficar bem. Ah, sim, e Supergirl, que estava em algum bar espacial, finalmente volta para buscar o Krypto. Clark homenageou Malika Lee e os robôs da Fortaleza se auto-repararam. Sim, talvez no fim, os kryptonianos conquistadores e reprodutores fossem reais. Mas o Superman decidiu seguir seu próprio caminho em nosso planeta, sendo inspirado pelo amor de dois simples fazendeiros de Smallville, Martha e Jonathan Kent. E essa, pra mim, é uma das melhores e mais belas cenas desse super-herói no cinema. Porque sim, em uma atualidade onde as pessoas só conseguem ver o lado negativo do mundo, pensando apenas em si mesmas. Ser bondoso, amável e desinteressado ao ajudar os outros sem esperar nada em troca. Talvez possa ser. Talvez isso reflita o punk rock. E assim, dessa maneira, é como termina essa história. Já compartilhando um pouco da minha opinião sobre isso, acho que já mencionei muitas vezes que eu realmente gostei bastante desse filme, talvez no cinema. Não atingiu o bilhão nem quitou a dívida externa do México para ser considerada um sucesso, como dizem alguns inflacionistas. Mas enfim, o que posso te dizer? Meus filmes favoritos sempre foram um desastre de bilheteria, então pra mim isso nunca foi um medidor de qualidade. Nem mesmo as críticas especializadas eu levo em conta, porque acho que no final das contas o que mais importa é a opinião própria. Que um filme te faça rir, se preocupar, sentir alguma emoção e que consiga se tornar uma lembrança especial na sua memória. E se no final esse filme também não te agradou, acho que está tudo bem também. Existem adaptações para todos os gostos, sem precisar ofender ninguém. Mas devo dizer que esse filme é o mais Superman que já tivemos no cinema neste século. E honestamente, também considero esse o melhor filme do personagem em toda a sua história, mesmo que você ache bobo vê-lo lutando contra um kaiju que salva, um esquilo que tenha robôs, um cachorro voador que se envolva em temas políticos e governamentais. Há tanta ciência maluca no universo, e o personagem se vê como humano, não como um deus todo-poderoso. Pois lamento dizer, mas se toda essa atmosfera te parece boba, então você não gosta do Superman? Mesmo assim, recomendo algumas boas histórias desse super-herói para você conhecê-lo melhor. Amigos, comentem abaixo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para receber novos conteúdos. Enquanto isso, só posso agradecer por terem passado por aqui. Até breve, pessoal. Meu nome é Alex para o canal NEGAIGO. É incrível o quão imprudente eu posso ser às vezes.